Isso mostra algo que nós temos negligenciado. É que a extrema-direita ela é mestra na retórica política. E a esquerda, de maneira surpreendente, esqueceu um princípio básico da retórica. Por exemplo, eu dialogo com todo mundo, William. Se me convidarem para um podcast de extrema-direita, eu vou dialogar. Sabe por quê? Porque nós esquecemos o que a retórica de fato significa. A retórica, como arte discursiva, ela surge na Ágora Ateniense. Por que na Ágora Ateniense? Literalmente, surge na Ágora Ateniense. As primeiras pessoas a refletirem sobre a retórica de maneira séria foram Platão e Aristóteles. E por quê? Porque na Ágora Ateniense, apesar de todos os limites da organização política grega, só podia participar da Ágora homens, proprietários de terras ou de escravos, mulheres não participavam, estrangeiros nem pensavam, não importa. Mas a Ágora Ateniense foi a primeira experiência histórica em que a palavra tinha poder deliberativo. Os que podiam votar se reuniam na Ágora, escutavam os oradores e decidiam na hora o que fazer. Então a palavra tinha um poder fundamental. Surgiu então a retórica, que é diferente da filosofia. A filosofia é uma busca pela verdade por meio do conceito. Então pouco importa se eu estou falando com a Vivian, com o William ou com o César. Nós todos estamos comprometidos com a busca da verdade, que não precisa ser minha ou sua, ela será construída coletivamente. Na retórica é outra coisa. A ideia da retórica é o seguinte: eu disponho de uma série de habilidades discursivas, eu disponho de uma série de temas, de metáforas, de recursos linguísticos que eu adapto à audiência para a qual eu desejo convencer. Então, a retórica é o discurso da persuasão. Eu preciso adaptar as habilidades discursivas que eu tenho para que essas habilidades produzam um efeito. O efeito é o convencimento do cidadão. William, o que você disse agora é uma aula de retórica. A pergunta correta deveria ser: devemos ter orientação sexual nas escolas? Ninguém poderá dizer que não. Há muitos casos em que crianças descobrem que são abusadas em casa quando tem aulas de orientação sexual. Por exemplo, uma aula de orientação sexual é o oposto da pergunta que você muito bem levantou, porque numa aula de orientação sexual você ensina para uma criança que não é natural, não é normal que uma pessoa toque de maneira indevida nas suas partes íntimas. Você está, portanto, a orientação sexual protege a criança. Mas se você, em lugar de perguntar, na sua opinião, a orientação sexual é adequada, você pergunta: devemos ensinar sexo para as crianças? Essa pergunta é uma pergunta que se adapta ao público. Ela não é uma pergunta que busca a verdade, ela é uma pergunta retórica. William, a extrema-direita está vencendo porque a extrema-direita estudou Platão, Aristóteles e domina a retórica. E nós, do campo progressista, que há 30, 40 anos atrás éramos mestres em retórica, por algum motivo esquecemos de usá-la. Então, essa pergunta... O último comentário em relação ao que você disse, que eu acho importante. Nós estamos esquecendo algo nesse país que é preocupante. No nível dos municípios, que é o que nós estamos lidando aqui, no nível dos municípios, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, a teologia do domínio está em plena execução. Vivian, numa cidade como Rio de Janeiro, como deseja se candidatar a governador, o Eduardo Paz está fazendo acenos aos mais truculentas zonas da política brasileira. Foi visitar El Salvador para bater continência para o Nayib Bukele. E impôs, a justiça derrubou, que nos hospitais, nos hospitais municipais houvesse cartazes contra o aborto. William, no nível do município, a teologia do domínio encontra-se em plena execução. Há municípios no interior do Brasil que as secretarias de Educação, Cultura e Saúde já são totalmente controladas pela teologia do domínio e produzem retrocessos impensáveis no cotidiano de muitas pessoas.